Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre captação de recursos hoje. O que nós nos propusemos a fazer aqui é falar um pouco, trazer algumas dicas sobre o processo de captação de recursos para facilitar um pouquinho o trabalho de vocês ali no dia a dia, né? Para quem precisa buscar recursos para suas entidades, para os seus projetos, o profissional liberal que trabalha com captação de recursos e no dia a dia encontra dificuldades para efetivar todo esse processo, né? Então, por onde que nós precisamos começar quando nós falamos em captação de recursos? O que nós precisamos entender com clareza para que nós saibamos de fato trabalhar esse processo e trazer resultados para aquelas organizações para as quais nós trabalhamos ou para aqueles projetos para os quais nós estamos buscando recursos e nós queremos vê-los sendo executados, né? Primeiramente, nós precisamos entender o que é captação de recursos. Nós temos clareza sobre o que é esse processo, o que ele impacta, o que ele envolve, todo esse trabalho, como é que é o ciclo de vida de todo esse processo. Então, primeiro passo, eu sou profissional, eu trabalho captação de recursos, eu tenho que ter clareza sobre o que é esse processo como um todo, né? De que forma que eu tenho que trabalhar. Nós precisamos entender também claramente quais são as etapas que envolvem todo esse processo de captação. Nós temos que ter um conhecimento sobre o ciclo de vida de todos os processos. Onde é que ele começa, qual o seu procedimento de todas as etapas e onde é que finaliza o nosso trabalho enquanto captador de recursos, né? Os instrumentos que nós precisamos utilizar para poder efetivar esse nosso trabalho. A estrutura física, a estrutura humana, a estrutura de pessoas, a estrutura de equipamentos, a estrutura física que nós precisamos ter, uma estrutura, o arsenal de conhecimento que nós temos que ter para poder efetivar o nosso trabalho. Quem é esse profissional de captação de recursos e qual é a formação que ele precisa ter, qual é a qualificação que esse profissional precisa ter para ele de fato poder fazer o seu trabalho, né? Nós precisamos entender também as demandas da organização para a qual nós estamos trabalhando, nós precisamos saber quais são os projetos que nós precisamos estar indo atrás para elaborar, para fazer a captação de recursos. Nós temos que entender o que é um projeto, como fazer, como elaborar um projeto, lá do início da primeira etapa da escrita dele até o trabalho final. Nós precisamos então ter todo esse conhecimento também. Uma coisa fundamental é a gente saber onde é que estão as fontes de recursos também, que nós podemos estar encaminhando as nossas propostas, encaminhando os nossos projetos, para ter uma maior assertividade na possibilidade de estar trazendo recursos que financiem aquelas nossas demandas, né? Nós temos que ter em mente que precisamos fazer parcerias para que esse trabalho tenha efetividade. Nós temos que trabalhar a gestão, que é um ponto fundamental dentro desse nosso processo. E nós temos que dar transparência também a todo o nosso trabalho, né? Qualquer organização, seja pública, seja privada, do terceiro setor, quando ela faz o trabalho da captação de recursos, ela precisa dar transparência ao seu processo. Então, a gestão de transparências, ela anda um par e passo aí durante todo o trabalho, durante todo o ciclo de vida do processo de captação de recursos. E as etapas desse processo de captação, nós costumamos trabalhar com 5 grandes pilares, né, dentro da captação de recursos. Nós começamos com o planejamento, onde nós entendemos, nós conseguimos fazer um diagnóstico e entender dentro desse nosso planejamento qual é a demanda que nós temos para trabalhar, né? Quais são os caminhos que nós temos que seguir. Então o planejamento é fundamental para ele nos dar a dica de o que é que nós temos que fazer, em que momento nós temos que fazer, termos cronograma, né, de todas essas etapas das ações que precisam ser feitas para a efetivação do processo de captação de recursos, né? Nós temos que saber onde buscar fontes de recursos, que podemos ter um trabalho técnico fantástico, projetos maravilhosos, uma demanda muito bacana, muito bem conceituada, mas se nós não soubermos aonde é que estão as fontes de recursos, nós não soubermos como acessar essas fontes, o nosso trabalho vai parar no meio do caminho e não vai ter efetividade, né? Nós precisamos trabalhar no terceiro pilar a gestão dos processos e projetos. Então, quem é que vai fazer cada etapa do processo? O que nós temos que ter disponível para poder atuar dentro da nossa área? Como é que nós fazemos a gestão e o planejamento disso tudo, né? Em alguns momentos, a entidade ela tem processos em execução, ela tem processo em prestação de contas e ela pode ter processos também em elaboração para busca de novas oportunidades. Então, tudo isso tem que ter uma gestão e os processos têm que ter todo esse planejamento para que os projetos sejam construídos da forma correta, o recurso seja captado, executado e prestado contas, né?
E falando em prestação de contas, esse também é um processo fundamental dentro desse nosso trabalho, né? A prestação de contas, independente de onde é a fonte do nosso recurso, de onde vem o dinheiro para financiar o nosso projeto, a prestação de contas ela precisa ser feita. Para o financiador do nosso recurso, a nossa prestação de contas fiscal precisa ser feita e a prestação de contas para a sociedade como um todo também ela deve ser feita a partir do momento que nós estamos executando um recurso, quer seja um recurso público, quer seja um recurso que venha de um edital, de uma premiação, de uma empresa privada, de uma empresa que investe na nossa instituição, no nosso projeto. O dono do recurso, ele quer ver essa prestação de contas, né? Então é um processo que a gente tem que ter muito cuidado e nós só vamos conseguir fazer uma prestação de contas adequada se o nosso projeto ele foi bem planejado, se nós fizermos a gestão das nossas ações e se nós executamos ele da forma correta. A prestação de contas ela automaticamente vai se dar de uma forma muito tranquila, né? Quando todo esse processo foi feito, quando nós tivemos a nossa prestação de contas, nós precisamos fazer a avaliação desse nosso trabalho. Então, se eu não fizer uma avaliação periódica sobre o trabalho que estamos executando, seja uma equipe que esteja executando, seja eu enquanto profissional que esteja fazendo esse trabalho, eu preciso de uma avaliação, de um monitoramento de todas as etapas, para a gente fazer as correções na linha do tempo, né? Aonde é que nós erramos, aonde nós acertamos, aonde nós podemos otimizar esse nosso tempo, aonde nós podemos potencializar as nossas capacidades, para na linha do tempo ter resultados um pouco diferenciados, né? Ter uma captação mais efetiva e ter mais robustez dentro do nosso financeiro, da nossa organização, para que os nossos projetos eles se perpetuem na linha do tempo e eles também possam agregar novos projetos, novas ações, novos serviços, aquele nosso ponto inicial, aquele nosso primeiro momento da captação de recursos, né? Então, o ciclo de vida, né, o ciclo do processo de captação de recursos como um todo, nós temos 8 pontos focais aí, né, que alguns um pouco repetidos do que eu falei anteriormente e outros para a gente prestar bastante atenção também, né. A captação de recursos como um todo, ela envolve basicamente a identificação das demandas, então o que eu preciso captar recursos, o que eu tenho de demanda que eu preciso ir atrás de elaborar projetos e de buscar recursos, né? Eu tenho que dimensionar essas minhas necessidades, quanto de recursos que eu preciso para aquele determinado projeto. E nós não falamos só de recursos financeiros, né, pessoal? Nós falamos de recursos humanos também. Então, quantas pessoas precisam estar envolvidas nesse processo, quanto dinheiro eu preciso captar para efetivamente eu poder executar e fazer aquela entrega daquele serviço, daquela política pública, né? Nós temos que mapear essas oportunidades, então, onde é que tem oportunidades para captar recursos? Nesse processo, nós aqui entramos, né, com a plataforma Êxitos, que a gente já traz esse trabalho mapeado para vocês, que são usuários da ferramenta ou que venham a ser usuários, né? Vocês têm aí um arsenal de demandas, uma lista sem fim de projetos que precisam ser elaborados para fazer a captação de recursos e a dificuldade gigante que nós encontramos, onde é que tem dinheiro para tudo isso, né? Então, nesse processo, nós entramos com a plataforma Êxitos, que mapeia todas essas fontes de recursos. Nós temos hoje mais de 5.000 concedentes que nós mapeamos diariamente e inserimos dentro da plataforma toda possibilidade de captar recursos para qualquer área de atuação que a entidade se propõe a desenvolver para qualquer tipo de projeto que precisa ser feito. A variedade de oportunidades de captação de recursos ela é imensa, né? Nós precisamos, depois que nós mapeamos essas fontes, que nós mapeamos esses concedentes de recursos, muitas vezes fazer contatos também com esses financiadores, né? Nós encaminhamos a nossa proposta, nós lemos um edital, nós lemos uma premiação, tem alguma dúvida dentro desse nosso processo, nós temos que fazer contato com esse nosso financiador desse projeto, né? Para que os nossos pleitos tenham um andamento. Nós precisamos submeter essas nossas propostas para análise, obviamente, né? E sempre levando em consideração que se nós temos um arsenal de 100, 200 oportunidades de captação de recursos aptas a receberem a nossa proposta, o nosso projeto, cada uma delas tem um critério diferente, né? Cada uma delas é um caminho através como é que eu posso dizer, né? De um viés diferenciado, né? Alguns editais é um link que nós precisamos preencher no formulário. Outros editais, outras oportunidades são uma ferramenta tecnológica através da qual eu preciso inserir a minha proposta. Se nós estamos captando recursos do governo federal, por exemplo, é via plataforma Mais Brasil, é lá que nós cadastramos a nossa proposta, né?
Então, são várias as formas de submissão de proposta e onde é que nós vamos entender por onde que nós encaminhamos a nossa proposta e quais são os critérios de seleção, o que nós temos que vir a atender, o que o concedente daquele recurso especificamente, ele pede que nós comprovemos para que a nossa proposta possa vir a ser selecionada, né? Então, é uma análise que nós precisamos fazer antes de submeter a nossa proposta. Muita leitura, muita atenção aos critérios de seleção, aos prazos de submissão dessas propostas, aos valores totais que aquele financiamento pode trazer para a gente, né? Depois do envio dessa proposta, gerenciar toda essa tramitação, se tem parecer para a gente responder, se tem alguma diligência para a gente cumprir, se tem algum documento a mais que nós temos que inserir nesse nosso processo. E quando nós tivermos esse resultado positivo, as nossas propostas foram aprovadas, esse recurso vem para nossa conta, nós precisamos executar esse recurso, comprovar esses resultados, né, para o nosso financiador, para o concedente de recurso, para a comunidade de modo geral, e finalizando, avaliando todo esse processo para fazer as correções e as melhorias de todas as ações que nós fizemos durante todo o ciclo de vida, né? Então isso, pessoal, são algumas poucas dicas que a gente tem aqui para vocês sobre como tratar o processo, como profissionalizar e como nos capacitarmos cada vez mais para efetivamente nós termos resultados no nosso trabalho de captadores de recursos. Procurem seguir as nossas redes sociais, leiam os conteúdos que a gente escreve e disponibiliza e vamos todos juntos nos qualificar para ficarmos excelentes profissionais no processo de captação.